essa ata foi encaminhada a todos? Encaminhada a todos. Previamente. Teve algum pedido de alteração, inclusão, modificação de algum texto? Não houve. Não houve. Então, como foi entregue a todos previamente, eu vou colocar em votação. Aqueles que estiverem contra alguma coisa, se pronunciem. Como não tem pronunciamento, eles considerem a pauta aprovada por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 3. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator e Danilo Serra Hortêncio. Processo... É o processo 2021-2617, final. Ok, 2617. Relatório 130, 2001, CJ 13376. Relator, membro da Danilo Serra Hortêncio. Interessado, criação padrão limitada, processo 2001-029-00-2017, número do AI 37835, data do AI 27/7/2021. Dispositivo legal. Artigo 12, inciso 16 da Resolução 297/2007 do Conselho Regulador. Descrição: não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GE. Defesa tempestiva, datada de 27/12/2001. Relatório. Trata-se do processo de autorização 37835, lavrado em nome da empresa de ação paga única, inscrito no CNPJ sob o número 26.718.247/0001-31, com base no artigo 12, inciso 16 da Resolução 297/2007-CR. O item 1.1 da nota técnica 3/2021 Press-CR prevê que as empresas autorizatárias ficam obrigadas a informar a GR no prazo de 5 dias, a contar da publicação da nota técnica no Diário Oficial do Estado de Goiás, o quadro de horários atualizados, bem como qualquer alteração nos termos do artigo 24 do Decreto 84/2015. A empresa de ação paga única limitada, apesar de cientificada, deixou de prestar informações solicitadas pelo item contudo da nota técnica no prazo estabelecido. A empresa foi notificada da forma legal em 3 de 8 de 2021, conforme aviso recebimento, a R apresentou defesa no dia 27/8, portanto, tempestivo. Em síntese, a defesa se manifestou alegando que o prazo para a manifestação é extremamente curto, assim expresso, abre aspas. A publicação dessa nota técnica no Diário Oficial do Estado de Goiás ocorreu no dia 2/7 de 21, numa sexta-feira, impondo assim que as empresas teriam somente 2 dias úteis, segunda e terça, para prestarem as informações nela elencadas, o que inevitavelmente não ocorreu, até porque elas não foram notificadas pessoalmente. O que houve foi uma correspondência da GE para o presidente do Sindicato dos Operadores de Sistema, ofício circular 4/21 AGR ANEX, comunicando e cobrando informações do item 1.1 da referida nota, sob pena de autuação das empresas. Fecha aspas. Alegou ainda, abre aspas, percebe-se claramente que este prazo seria totalmente desarrazoado, ferindo o princípio da razoabilidade dos atos administrativos, portanto, completamente ilegal. Fecha aspas. Por fim, pede que seja recebido provido sua defesa, julgando-se insubsistente o auto de infração contra esse lavrado, assim exposto, abre aspas, por falta de razoabilidade do prazo específico constando no item 1.1 da aludida nota técnica, ao estipular um lapso temporal de 5 dias, a contar da data da publicação do Diário Oficial do Estado, começando na sexta-feira, gerando, acima de tudo, uma grave confusão com os prazos processuais definidos na Resolução 297/2007, e ainda em função da ausência de comunicação pessoal da empresa autuada, notificando o teor dessa referida nota técnica 3/21, bem como, e acima de tudo, em função do momento que atualmente vem passando o segmento de transporte coletivo rodoviário e transporte passageiro dos Estados Goiás, seriamente afetado pela pandemia, e afugentou totalmente os passageiros do sistema e obrigou as empresas a reduzirem drasticamente o quadro pessoal conforme de sobrevivência, vem pugnar pelo cancelamento do AI 37835 por ser medida sensata, correta e justa. Fecha aspas. Em síntese, é o relatório. Fundamentação e voto. Conheço a defesa porque apresenta requisitos sobre a universidade, passando a analisar sua fundamentação. Em análise da defesa apresentada, verifique que as alegações doutoradas são insubsistentes, não trazendo ao processo prova alguma de seus argumentos ou qualquer elemento que justifique a anulação da fração. Ademais, a justificativa de tema exígua para apresentar as informações sobre o estado da GE não alcança o objetivo, senão vejamos. A nota até foi aplicada no DOI,
dia 2/7, sexta-feira, com prazo de 5 dias, para a apresentação das informações. Assim, o prazo passou a ser contado no dia 5, com prazo final do dia 9, definindo um prazo razoável, muito diferente da alegação apresentada. A autuada em nenhum momento se preocupou em atender as solicitações, então somente se justificar, alegando a falta de notificação individual à empresa. Mas, como todos os argumentos apresentados na lei, pode-se entender que a empresa conheceu a nota técnica e suas solicitações. Finalmente, anotamos que a autuação está realizada nos autos, de forma cristalina, visto que a empresa em nenhum momento buscou apresentar as informações requeridas pelo órgão regulador, dentro da forma e prazo estabelecidos. É importante destacar que compete a GE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 99, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto 9533 de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673 de 2014 e do artigo 2º do decreto 844 de 2015. Voto. Considerando que contam nos autos e que não existe razão de ordem legal para eu manter. Opa, corrigir aqui, ó, para modificar, vou trocar. Desculpe, gente. Vou modificar aqui agora. Para modificar, então, para anular o auto de infração 375, pois o auto ser lavrado atendeu as formalidades legais que a autuada nada trouxe de provas e outros documentos para desconstituí-lo. Assim, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto, a palavra está aberta aos demais membros. Eu quero proferir o meu voto. O nobre membro Gilvan vai apresentar a sua posição. Processo número 2021-002900-2617, autoinfração 37.835, de 27/7/2021, inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, que é não prestar informações dos prazos estabelecidos pela GR para defesa tempestiva, datada de 27/8/2021 e protocolada da GR na mesma data. Trata o processo de autoinfração número 37.835, lavrado em nome da Empresa de Ação Paraúna Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG. O referido auto de infração foi lavrado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme memorando número 39/2021, GET. Neste documento, esclarece que a Aviação Paraúna Limitada, embora notificada em 2/7/2021, conforme ofício circular número 4, não prestou as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 253, e a R, recebida em 13/8/2021. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa em 27/8/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere à correta representação processual, e desta forma não deve ser levado em consideração, pois o autuado não juntou à sua defesa o seu contrato social ou estatuto e os documentos para comprovar o poder de gerência de seu representante legal, nos termos que dispõe o artigo 32 da Resolução 297/2007-CG. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. A alegação em sua defesa de que não recebeu diretamente a comunicação da GR não procede, consoante se vê no e-mail encaminhado pela Gerência de Transporte em 2/7/2021, que trata do ofício circular número 4 e da nota técnica número 3/2021. A Empresa Aviação Paraúna Limitada, embora notificada na forma legal, o ofício circular número 4/2021, em 2/7/2021, não prestou as informações requisitadas pela GR nos termos da nota técnica número 3, publicada no Diário Oficial número 23.584, de 2/7/2021. Desta forma, a alegação em sua defesa de que não foi diretamente notificada não procede. Em sua defesa, a Empresa Aviação Paraúna Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 37.835.
o ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, e do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto nº 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei número 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Quanto à auto-infração número 37.835, foi lavada conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração no 37.835, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para se constituí-lo, um agravante que sua defesa é não conhecida, no que se refere à correta representação processual, voto pela sua manutenção. Assim também eu estou votando pela manutenção do auto-infração. Uma vez lido o voto do meu Gilvan, com o voto relator, ambos pela manutenção, a palavra está aberta aos demais membros. Como não tem nenhum posicionamento, o processo está em votação, com 2 votos pela manutenção e os demais podem votar. Voto com o relator. Relator. Voto pela manutenção com o relator. Uma vez votar todos os membros, nobre secretária, anote que esse processo foi pela manutenção do auto-infração por unanimidade. Próximo item da pauta. Item 4, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Membro Paulo Henrique, a palavra está com a sua pessoa para a leitura do celular para o voto. Colocado. Processo 2021-3098. Relatório 145/2021, Câmara de Julgamento. Voto, relator Paulo Henrique Oliveira Marques. Interessados expressos, São José do Tocantins Limitado, processo 2021-000-2900-3098. Número do auto 40.803, data 11/8/2021. Dispositivo legal, artigo 77, inciso 4 da Resolução 105/2007, Conselho Regulador, utilizar na execução do serviço veículo não registrado na GR. Defesa é tempestiva, data 18/8/2021. Relatório. Trata o processo do auto de infração 40.803, lavrado em nome da empresa Expresso São José do Tocantins, inscrito no CNPJ 02.227, 767.000 de réu 83, com base na resolução 105, artigo 77, inciso 4. Constam os autos que o autuado cometeu ato infracional capitulado na resolução 105, que é o inciso 4, artigo 77, ao utilizar a execução do serviço não registrado na GR. O autuado foi notificado na forma legal em 1º de setembro de 2021, conforme aviso de recebimento, apresentou a defesa no dia 14/9, dentro do prazo estipulado de 10 dias úteis, começando a correr a partir do primeiro dia útil do recebimento da notificação 291, SUP, assim tempestiva. Em tese, em síntese, a defesa se manifestou alegando que o veículo placa ONX 3566 está em fase de andamento de baixa, mas ainda está devidamente registrado, anexo, espelho e situação do veículo. Apenas quanto aos procedimentos previstos na Lei 18.673/2014 é que as empresas devem apresentar certidão negativa de débitos como procedimento de baixa de veículos. Não tem previsão específica nesta lei. Então, a finalização do procedimento não deve ser vinculada à apresentação da certidão, pois não há previsão legal. Defesa alega ainda
Mesmo se houvesse previsão legal nesse sentido, tratar-se-ia de condição inconstitucional, pois a imposição da apresentação de certidão negativa pela legislação configura verdadeiro meio indireto de coerção ao pagamento de tributo. Tributo este que está sendo discutido judicialmente. A defesa acrescentou, ainda nas alegações, que, confiante no senso de justiça e que requer se digne anular o referido auto de infração. Em síntese, é o relatório. A fundamentação do voto. Né? Conheço da defesa, porque dos presentes requisitos de sua admissibilidade, passa a analisar sua fundamentação. Após a consulta, a coordenação de cadastro e licenciamento, portal de serviços eletrônicos da GR, ficou evidenciado que o certificado de registro de veículo, CRV, referente ao veículo de placa OMX 3566, marca modelo VWMP Polo Viaggio R, em nome da Expresso São José do Tocantins, estava com prazo de validade até 25/7/2020. Ou seja, o veículo estava em situação irregular na data da autuação, que ocorreu em 11/8/2021. Na prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro, o veículo deve ser registrado na GE, conforme dispõe o inciso 4, artigo 77 da Resolução 105/2017, sujeitando o infrator à penalidade de multa classificada de natureza grave. Ocorre que, apesar do certificado de registro de veículos, do veículo da placa referenciada do operador Expresso São José, na data lá da fratura do auto, estava com a validade expirada. O veículo está registrado neste órgão regulador, inclusive com estágio de procedimento de baixa em aberto, sem a conclusão até apresentada por este órgão. Vislumbra-se que o agente fiscal cometeu equívoco de interpretação ao lavrar o auto de infração. Parênteses, falha no preenchimento do auto de infração, visto que a autuação poderia ocorrer por outras infrações, como não portar o CRV, mas não por falta de registro no órgão regulador estadual. Em face à alegação da defesa em apresentar certidão negativa de débitos como procedimento de baixa de veículos, em que configura verdadeiro meio indireto de coerção ao pagamento de tributo, sugiro que a autuada questione tal procedimento adotado pelo órgão regulador em processo administrativo específico, a fim de elucidar o procedimento adotado pela agência reguladora, em solicitar a apresentação da CND a fim de baixa de registro. É importante destacar que cabe à GR regular, controlar, fiscalizar a rodoviária internacional de passageiros, nos termos do inciso 2º, parágrafo 2º, artigo 1º da Lei 3.569 de 1999, do inciso 3º, parágrafo 4º do inciso 1º do decreto 9.573, de 9 de outubro de 2019, bem como o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 2014, e do artigo 2º do decreto 8.444, de 1º de setembro de 2015. Tendo por concluído a análise das peças do auto, apresenta o seguinte voto. Considerando dos autos e que existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.803, pois, ao ser lavrado, não atendeu às formalidades legais e que a autuada trouxe provas e documentos para desconstituí-lo. Voto pelo cancelamento do auto de infração 40.803, dispondo tal entendimento da apreciação dos demais membros dessa Câmara, observando o disposto do artigo 19, parágrafo 2º da Lei 3.569, acerca do superior reexame e deliberação do Conselho Regulador. Este é o meu voto. Uma vez lido o relatório e voto pelo membro Paulo Henrique, a palavra está aberta aos demais membros. Eu quero pedir vista do processo.
Visto o processo concedido ao membro Gilvan. Próximo item da pauta, presidente. Item 5, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Gilvan do Espírito Santo Batista. Qual o processo? É o processo 2021-2817. 817, obrigado. Processo 2021-002.900-2817, auto-infração número 40.784, de 29/7/2021, dispositivo legal inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014, que é prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. A defesa é intempestiva. Trata o processo do auto de infração número 40.784, lavrado em nome da empresa Real Sul Transporte e Turismo Limitada, EPT, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei número 18.673, 2014. Consta dos autos que a empresa utilizava a linha federal número 12.023461, Brasília-Buritis, para realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Cabeceiras-Goiás a Formosa, Goiás. 2. O bilhete de passagem para o percurso Cabeceiras-Goiás a Brasília, Distrito Federal, emitido em nome da passageira Diana Ellen Souza de Oliveira. 3. O termo de qualificação de passageiros Diana Ellen Souza de Oliveira, onde consta o percurso da viagem de Cabeceiras-Goiás a Formosa, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 272/2021, e a AR recebida em 18/8/2021. Notificada na forma legal, em 18/8/2021, a empresa apresentou intempestivamente a sua defesa em 3/9/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Alega em resumo em sua defesa o seguinte. Inicialmente faz o relato da autuação. 2. Que a empresa possui autorização da ANTT para realizar o transporte interestadual de passageiros da linha número 12.023400 Brasília, Distrito Federal, Buritis, Minas Gerais. 3. Que consta no bilhete de passagem que o passageiro embarcou em Cabeceiras, Goiás, com destinos a Brasília. Que o auto de infração foi lavrado de forma equivocada por realizar o transporte interestadual de passageiros. 5. Que é inverídica a afirmação do auto de infração de que a empresa estaria realizando o transporte rodoviário internacional de passageiros. 6. Que o auto de infração deve prosperar, pois realizava o transporte rodoviário interestadual autorizado pela ANTT. 7. Ao final, requer que o auto de infração seja julgado inconsistente. Em síntese, é o relatório. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se que a defesa não atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao percurso, ao prazo para apresentação, pois foi notificada na forma legal em 18/8/2021 e protocolou a sua defesa em 3/9/2021, portanto, intempestivamente, e desta forma não está caracterizada a revelia. Embora a defesa não deva ser conhecida, por cautela passo a analisá-la quanto ao mérito e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois... Está caracterizado nos autos que a empresa realizou o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no trajeto Cabeceiras-Goiás a Formosa, Goiás, emitindo os bilhetes de passagem para o percurso de Cabeceiras-Goiás a Brasília, Distrito Federal. 2. No termo de qualificação de passageiros, Diana Ellen Souza Oliveira, consta o percurso da viagem de Cabeceiras-Goiás a Formosa, Goiás. 3. Que a empresa utilizou a linha federal 12.023461, Brasília, Distrito Federal, a Buritis, Minas Gerais, para realizar o transporte intermunicipal de passageiros no percurso Cabeceiras-Goiás a Formosa, Goiás. 4. As alegações justificativas apresentadas a título de defesa carecem de sustentação legal para invalidar o auto de infração número 40784. 5. Acrescente-se a isto que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho 256/2021. É vedado realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a regular concessão, permissão ou autorização, nos termos do inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673, de 2014. É importante destacar que compete à GR regular controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do artigo 1º da Lei de 13.569, de 27 de dezembro de 1999,
e do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 1º do decreto número 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do decreto número 8.444, de 1º de setembro de 2015. Quanto à auto-infração número 40.784, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao auto administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40784, pois ao ser lavada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, com o agravante de que a defesa é não conhecida, pois está caracterizado a revelia, voto pela sua manutenção. Sem som, Idalino. Som, Idalino. Uma vez no relatório e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como não está tendo nenhum pronunciamento de alguma discussão, em votação. Voto com o relator. Demais membros, por favor, voto. Ferreira, sem som. Paulo, voto. Só o esclarecimento do membro relator, me parece, eu gostaria que fosse esclarecido, que ele, no momento do seu relato, ele registra que o veículo da autuada estava vencido. Eu gostaria de só confirmar ou não essa informação. Não, nesse processo aqui eu não falei isso, não. O processo anterior é que o Paulo disse. O Paulo disse, se o veículo estava... Não é nesse processo, não. Esse processo não tem veículo. Não, o professor Wilson, estava vencido, viu? Estava vencido. Demonstra que estava cadastrado, tem o cadastro, ele está totalmente cadastrado. Gentileza. Então, o cadastro estava vencido. Não, cadastro. Certificado. Cadastro não, a validade do cadastro, a validade. A validade do cadastro estava vencido. Não, do cadastro. Não é do cadastro. Porque existe umas certas situações que você tem que fazer renovações do certificado, porque tem que ter inspeções, é igual a sua carteira de motorista, você tem que fazer o exame médico de... Ali só, o Wilson. É outro processo isso. Wilson, é outro processo. Esse processo não tem nada a ver com isso. Não, estou perguntando esse que o Paulo... Você não está colocando sobre o voto em cima do processo do Paulo? Não, já passou aquilo. O Gilvan pediu vista. Ah, sim, desculpa. É porque o som do Idalino aqui me chega muito ruim. Fica cortado o seu som, não consigo entender. A voz dos outros está perfeita. Mas a do Idalino, você vai ter que trocar esse microfone, Idalino. Mas eu tenho que falar com a GR, né? Ela não quer comprar outro. O professor Wilson, mas só aproveitando, é a renovação do cadastro. O cadastro está ativo. Inclusive, ele quer dar baixa. Só que a GR exige a certidão negativa e ela está positiva. E ele não consegue tirar o carro. Essa informação é importante quando o Gilvan vier dar o voto dele. Ela é fundamental aí no julgamento. Ela está nos autos. Nós estamos no voto no processo do Gilvan. Agora, do Gilvan, eu voto com o relator. Paulo? Eu voto com o relator, mas com uma certa ânsia em relação... Para caracterizar melhor essa infração, no meu entendimento, deveria ter umas provas mais robustas, né? Deveria ter, pelo menos, ter uma declaração lá do passageiro. Passageiro lá assinando. Sei que é complicado, muitas vezes, o fiscal conseguir esse termo. Eu voto com o relator. Paulo, você tem duas situações. Ou votar com o relator, ou você pedir vista e planificar o seu voto. Você tem todo o direito. Tem terceira, não? Eu poder ficar... Pode, mas só que vai ficar só na ata, não vai ficar nos anais do voto, ok? À vontade. E você aprova com ressalva, pronto. Mas ele tem que fazer uma declaração de voto... Eu voto com ressalva. Não, se for a favor, eu vou com o relator. Ok, pronto. Uma vez feita a votação, André. Considero que foi aprovado o voto do relator por unanimidade. Unanimidade. Próximo item da pauta, por favor. Item 6. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. Processo? Processo 2021-3010, final. Ok, obrigado. Só um minutinho.
Relatório número 144. Interessado, Pai Eterno Transporte e Turismo Limitada. Número do processo 2021, final 3010. Número do auto 40801, data 6/8/21. Dispositivo legal, artigo 6º, inciso 2 da Lei 18.673/2014. Descrição: prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal. Defesa tempestiva de 19/8/21. Trata o processo do auto de infração número 40801, lavrado em nome da empresa Pai Eterno Transporte e Turismo Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014, por prestar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, realizando o trecho entre as cidades de Trindade, Goiás, a Caldas Novas, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal em 10 de agosto de 21, conforme o AR, e apresentou defesa em 19 de agosto de 21, dentro do prazo legal. Consta no auto de infração que, em operação realizada na BR-153, quilômetro 525, foi abordado o veículo placa ACT 5959, transportando passageiros do município de Trindade para Caldas Novas. Turismo. Sem a devida documentação exigida em lei pela AGR. E, por tal motivo, foi lavrado o auto de infração 40801, tendo como base a Lei 18.673/2014. Em resumo, a empresa se manifestou dizendo: 1. Primeiramente, solicitando o cancelamento do auto número 40801, emitido no dia 6/8/21, às 9h43, no município de Hidrolândia, Goiás, lavrado por Marcos Henrique Moreira. 2. Alega em seguida que, em defesa, abre aspas, justifica que tal viagem foi realizada sem a documentação necessária da AGR, pois, devido à atual situação de pandemia que estamos passando nos últimos tempos, nossos serviços de transporte não estavam sendo solicitados. Motivo este que o nosso cadastro com a AGR chegou a vencer. 3. Alega ainda que, na oportunidade, tinha dado entrada em toda a documentação na AGR e que a mesma usualmente liberava a aprovação no prazo de 2 dias. E acrescenta que tem todas as taxas de renovação e vistorias pagas, mas que até a data da referida viagem não havia sido liberada as licenças e que, por este motivo, foi forçado a fazer a viagem sem a documentação necessária. 4. Ressaltou ainda, entre aspas, humildemente, estava pedindo que fosse cancelado o auto de infração, sustentando que sempre trabalhou de forma honesta, prezando pela qualidade dos seus serviços junto à AGR. Em síntese, este é o relatório. Fundamentação e voto. Verificada a tempestividade da defesa apresentada, conheço da mesma, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Em relação à defesa apresentada, a mesma é vazia e desprovida de qualquer fundamentação para que seja anulado o auto de infração, tendo em vista que 1. É de competência exclusiva da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, AGR, para regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros no estado de Goiás. E ela o faz na forma legal, nos termos do que dispõe o inciso 3 do parágrafo 2, artigo 1 da Lei 13.569 de 99, do inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 1 do Decreto 8498 de 2 de dezembro de 15, bem como do parágrafo 1 do artigo 2 da Lei 18.673 de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2 do Decreto 8444 de 1º de setembro de 2015. 2. Verifica-se nos autos e como instrumento de prova dos fatos que o agente fiscal anexou aos autos os seguintes documentos apresentados
apresentando a caracterização do veículo, bem como o certificado de registro e licenciamento do mesmo e a carteira de habilitação do senhor Antônio Gabriel Carlos, sócio da empresa Pai Eterno Transporte e Turismo Limitada, CNPJ 23.826.552.000159, situada à rua 113, número 284, quadra 57, lote 24, setor Ana Rosa, Trindade, Goiás, CEP 75380000. 3. Sobre a alegação da defesa referente à demora da AGR, o próprio representante da empresa admite no documento 000023157202 a falta de documentação legal para o transporte de passageiros. Por fim, sobre anulação do auto de infração por vício formal, verifica-se que o auto de infração foi lavrado em conformidade com estrita observância quanto aos requisitos exigíveis no artigo 51, parágrafo 1º do Decreto 844 de 15, que regulamenta a Lei 18.673 de 14, conforme via branca do auto de infração anexada aos autos. Expediente 7457.628. O dispositivo mencionado no artigo 51, parágrafo 1º do decreto número 8444 de 15 diz textualmente que, artigo 51, o agente fiscal no exercício de suas atribuições, conforme previsto no artigo 49 deste decreto, ao constatar a ocorrência de qualquer infração na execução do serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, lavrará o respectivo auto de infração no momento em que esta ocorrer, sob pena de nulidade do ato. Parágrafo 1º. O auto de infração deverá conter também, sob pena de nulidade, os seguintes elementos básicos: nome, qualificação de transportadora, infratora e CNPJ. 2. Designação do percurso ou linha em que ocorrer a infração. 3. Local, data, horário da infração. 4. Placa do veículo. 5. Indicação da pessoa, motorista ou preposto responsável. 6. Dispositivo legal ou regulamentar violado e a infração cometida. 7. Assinatura do agente autuante com a sua qualificação. Portanto, está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa executou o serviço sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, desta forma descumprindo o artigo 6º do inciso 2 da Lei 18.673 de 2014. Voto. Posto isso, considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 40.801, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para que o mesmo seja anulado, voto por manter o auto de infração. Uma vez lido o relato e voto do relator André, a palavra está aberta aos demais membros. Eu profarei o meu voto. A palavra está aberta com o membro Gilvan para a leitura do seu voto. Processo número 2021-00-2900-3010, interessado Pai Eterno Transporte e Turismo Limitada, auto-fração 40.801, de 6 de 8 de 2021, inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673 de 2014, que é prestar o serviço intermunicipal de passageiro de qualquer natureza, sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização na forma legal, a defesa é tempestiva. Trata o processo do auto-fração número 40.801, lavrada em nome da empresa Pai Eterno Transporte e Turismo Limitada, com base no inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014. A empresa, ao ser autuada na BR 153, quilômetro 525, realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade fretamento ou trajeto Trindade-Goiás a Caldas Novas, Goiás. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 288/2021, de 10 de 8 de 2021, cujo AR foi devolvido, porém protocolou tempestivamente a sua defesa na GR em 10 de 8 de 2021. Conheço da defesa porque apresenta os requisitos para a sua admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Está caracterizado e comprovado nos autos que a empresa realizava o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros na modalidade de fretamento, sem a devida autorização da GR, no trajeto Trindade-Goiás a Caldas Novas, Goiás. Em sua defesa, a empresa reconhece tal fato
e tão somente procura justificar a realização da viagem sem a devida autorização em decorrência da pandemia que a impediu de renovar o seu cadastro na GR. É vedado em quaisquer modalidades realizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros sem a devida e regular concessão, permissão ou autorização, nos termos do que dispõe o inciso 2 do artigo 6º da Lei 18.673/2014, bem como nos atos normativos específicos editados pela GR. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. Quanto à auto-infração número 40.801, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 40.801, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela manutenção. Uma vez lido, a palavra está aberta aos demais membros. Voto com o relator. Não, nós estamos em discussão ainda. Ninguém se apresenta, então, André, em votação. eu tenho uma dúvida aqui. No seu relatório aqui, no item 3 aqui da defesa, ele diz que as taxas de renovação, vistoria pagas, até presente dado, estava tudo ok, mas até presente dado a referida viagem não havia sido liberada as licenças. Procede? Realmente, isso aí estava lá no seu ele é meio prolixo na defesa dele, porque ele admite claramente que não tinha documentação atualizada, que estava toda vencida. Ele apresentou a documentação só bem depois da infração. Isso, bem depois. Então, ele admite um erro, e depois fala que está... Aí ele apresentou pós-infração, né? Exato. Mas ela estava, ele tinha dado entrada, não sei, ela estava tramitando lá, pode ser. Sim, pode ser. Tá, então o que a alegação é que ele apresentou documentação para ter a permissão de fazer o trajeto e que até o dia da infração isso não estava ainda oficializado, é isso? Sim, não estava aprovado, não estava... Tá, e depois já saiu, já foi aprovado depois? Eu imagino que ele usou essa fala, esse argumento, para dizer que tinha dado entrada, mas pode ser que nem tenha. Ele deu entrada, Idalina, ele deu entrada após a infração. Ele mesmo reconhece na defesa dele que ele não tinha recurso, que o serviço estava paralisado em decorrência da pandemia. Está na defesa dele. Concordo, é isso mesmo. Estou satisfeito. Paulo? Também não foi pós a infração que ele deu entrada. Eu pensei talvez que poderia a possibilidade de ter dado entrada antes da infração. Né? Ok, então, tá. Sanada a dúvida, membro Paulo? Sanado. Então, em votação. Eu acompanho o voto, o relatório do relator. O relatório do relator. Membro Wilson já antecipou o voto dele, pelo que me consta. Então, nobre secretária, anote que o processo foi julgado e mantido o auto-infração por unanimidade. Próximo item da pauta, por favor. Item 7, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira. Wilson? O nosso relatório é do número 143. Você liga no meu celular e eu que tenho que confirmar dados por você? Tem alguém falando aí? Qual o número do processo, por favor, Terezinha? Tinha alguém falando. 2021, 2616. O relatório é 143/21 CG 13376. O interessado é a empresa Moreira Limitada, o número do processo é o 2021, final 2616. O auto de infração é o 37834, emitido em 27/7/2021. A defesa da autuada é de 18/8/2021, recebida na Secretaria-Geral da AGR 19/8/2021. O dispositivo legal do enquadramento é o artigo 12, inciso 16, 16º, e a tipificação é não prestar as informações nos prazos estabelecidos pela AGR. Passemos, então, ao relato dos fatos. O processo tem como peça inaugural o memorando número 38/2021, JET,
datado de 21/7/2021, no qual, em seu bojo, a Gerência de Transportes encaminha os autos à Coordenação de Fiscalização de Transporte, solicitando a lavratura de auto de infração em desfavor da autorizatária Empresa Moreira Limitada, CNPJ 01561646 de ré 00, pelo cometimento da infração prevista no inciso 16º do artigo 12º da Resolução Normativa 297/2007 CG, não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. A posteriori, requer a coordenação de expediente para notificar a empresa. No aludido documento, tem-se que a autorizatária descumpriu o previsto no item 1 da nota técnica número 3/2021, o qual prevê a obrigatoriedade de as empresas informarem à AGR, no prazo de 5 dias, a contar de sua publicação, o quadro de horários atualizado, bem como qualquer alteração neste, nos termos do artigo 24 do Decreto 8.444/2015. Informa que a NT número 3/2021 foi publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 2/7/2021, e o prazo para apresentar as informações esgotou-se na data de 9/7/2021. A autorizatária, por sua vez, apresentou as informações solicitadas em 13/7/2021, fora do prazo estipulado. A requerente junta aos autos a nota técnica número 3, o ofício circular número 4/2021, da AGR, o comprovante de recebimento do referido documento e o auto de infração 37834, lavrado em 27/7/2021, com fundamento no inciso 16º do artigo 12 da Resolução 297. Com base no auto de infração mencionado, o regulador lavrou a notificação 254/2021, SUP, informando que o notificado deverá, abre aspas, apresentar a defesa junto ao Conselho Presidente da GR a partir do primeiro dia útil do recebimento desta, sob pena de perda de oportunidade de manifestação. Anexo aos autos, tem-se o aviso de recebimento da ECT, com data de recebimento em 6/8/2021. Sumariamente, são os fatos constantes nos autos. Da defesa da autuada. A autuada subscreveu o aviso de recebimento de autuação via ECT na data de 6/8/2021 e, ao insurgir-se contra o auto de infração, apresentou defesa protocolar na GR em 19/8, sendo, portanto, intempestiva para os efeitos legais decorrentes. Em sua defesa, apresentou os seguintes argumentos. Aponta que a NT número 3/2021 foi publicada no DO do Estado no dia 2/7/2021, sexta-feira, tendo a empresa apenas 2 dias úteis para prestar as informações solicitadas, além de não ter sido notificada pessoalmente. Nesse mesmo diapasão, menciona o ofício circular número 4/2021 da GR, endereçado ao presidente do Sindicato das Empresas Operadoras no Sistema, cobrando as informações objeto dos autos. Segundo, a autuada, conclusivamente, assevera que toda, abre aspas, comunicação que houve sobre a questão foi entre a GR e o sindicato da categoria, sem nenhuma locução pessoal com a autuada, até porque nem todas as empresas autorizatárias da AGR são filiadas ao sindicato da categoria, não podendo, dessa forma, qualquer uma delas serem consideradas como notificadas, com apenas o encaminhamento de ofício circular ao sindicato. 3. A autuada faz a juntada dos seguintes documentos: defesa endereçada ao Conselho Presidente da GR, auto de infração 3834 e a 48ª alteração contratual certificada junto ao JUSEG. Do exposto, a autuada pugna pelo cancelamento do auto de infração 37834, por entender ser medida mais sensata, correta e justa. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da fundamentação em voto do relator. Considerando que a defesa não atende ao requisito básico para a sua admissibilidade, no que tange ao prazo para sua apresentação e conhecimento, já que foi notificada na forma legal em 6/8/2021, protocolou sua defesa em 19/8/2021, tem-se a mesma como intempestiva à luz da legislação vigente. Mesmo considerando a situação de revelia da mesma,
analisaremos suas recomendações a seguir. Item 1. Prazo insuficiente e falha na comunicação entre a empresa e a GR. Alega que a publicação da NT número 3, 2021, imputa à empresa tão somente 2 dias para responder ao regulador. Tal assertiva carece de melhor entendimento por parte do regulado. Assim, trazemos à baila o teor do artigo 41 e seus respectivos parágrafos a seguir transcrito. Artigo 41. Os prazos começam a ocorrer a partir da data de recebimento da notificação, através de remessa postal com aviso de recebimento ou ciência nos autos, excluindo da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente na GR, ou este foi encerrado antes do horário normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Como a NT número 3, 2021, foi publicado no Diário Oficial em 2/7/2021, com prazo de 5 dias para o encaminhamento das informações ao ente regulador, e sendo a referida data uma sexta-feira, o início da contagem do prazo, por força do caput do aludido artigo, tem seu início em 5/7/2021, segunda-feira. Assim, à luz do comando da legislação em vigor, o período de dias terminaria no dia 9, sexta-feira, sendo o prazo, portanto, de 5 dias para a autuada providenciar sua defesa e não apenas 2, como alegado. Aponta também a autuada a inexistência da notificação pessoal. Ora, consta nos autos que o regulador utilizou vários canais de comunicação com os regulados e a autuada não foi exceção. Vejamos. Letra A. Publicou a NT 321 no Diário Oficial do Estado na data de 2/7/2021, sexta-feira. Em 2/7/2021, expediu o ofício circular número 4, encaminhando cópia da NT número 3, 2021 ao Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Passageiros do Estado de Goiás, o CETRIP, constando o rol de todas as empresas do sistema, no qual a empresa Moreira Limitada é a 12ª mencionada. C. Alega que, abre aspas, nem todas as empresas autorizatárias da GR são filiadas ao sindicato da categoria, não podendo dessa forma qualquer uma delas serem consideradas como notificadas com apenas o encaminhamento de ofício circular ao sindicato. Fecha aspas. Observa-se que a autuada, ao trazer à baila tal argumento, perdeu a preciosa oportunidade de fazer juntar aos autos a documentação comprobatória da inexistência de vínculo entre a empresa e o representante legal da categoria. Convém considerar que a análise processual se restringe a situações fáticas e não sob argumentações vazias desprovidas de comprovação. Conclusivamente, tem-se juntado aos autos o e-mail da Gerência de Transportes, enviado em 2/7/2021, às 11h58, endereçado a Márcia Helena. E-mail diretoria@empresamoreira.com.br, encaminhando o ofício circular número 4, 2021, a GR, e a nota técnica número 3, 2021, CR. Diante da peça comprobatória ora mencionada, não há como o autuado alegar desconhecimento das informações requeridas pelo ente regulador. Consoante o relatado, apresenta a seguinte manifestação de voto: manter o auto de infração 37834, lavrado em desfavor da empresa Moreira Limitada, amparado no entendimento de que as argumentações apresentadas e a farta documentação comprobatória juntada aos autos não são suficientes para se manifestar de forma contrária. Assim sendo, submeto tal entendimento à apreciação dos demais membros da Câmara de Julgamento. Gente, só para evitar problema, nosso sinal vai cair neste momento. Vai ser encaminhado um novo link e nós continuaremos com finalização da votação deste processo. Novo link. Porque o tempo já acabou. Dá tempo para votar, não dá não? Dá tempo de votar, né? 5 minutos ainda. Não, aqui já encerrou. Tudo bem, pode tentar votar. Então, o processo está aberto a discussões dos demais membros.
Retornando à nossa reunião, o membro da Câmara, o Wilson, fez a leitura do relato e voto dele, que nós todos pudemos ouvir. E a reunião se encerrou neste momento. Então, nós estamos retornando e abrindo a palavra aos demais membros para suas posições. Sem microfone, Gilvan. Desculpa. Interessado em Empresa Moreira Limitada, processo 2021-002900-2616, número do auto 37834, 27/7/2021, inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG, é não prestar informações nos prazos estabelecidos pela GR. Trata o processo do auto de infração número 37834, gravado em nome da Empresa Moreira Limitada, com base no inciso 16 do artigo 12 da Resolução 297/2007-CG. O referido auto de infração foi lavado em atendimento à determinação da Gerência de Transportes, conforme memorando número 38/2021, JET. Neste documento, esclarece que a Empresa Moreira Limitada, embora notificada em 2/7/2021, conforme o ofício circular número 4, não prestou as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 254 e AR recebida em 6/8/2021. Notificada apresentou TPV sua defesa em 18/8/2021, que passa a fazer parte integrante deste ato. Conheço a defesa porque apresenta requisitação de admissibilidade, mas entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação, pois, 1. A alegação em sua defesa de que não recebeu diretamente a comunicação da GR não procede, consoante se vê no e-mail encaminhado pela Gerência de Transportes em 2/7/2021, que trata do ofício circular número 4/2021 e da nota técnica número 3/2021. 2. Embora notificada na forma legal, a empresa limitada não apresentou no prazo estipulado de 5 dias, conforme o ofício circular número 4, as informações de que trata a nota técnica número 3/2021. Acrescente-se a isto que a empresa tomou conhecimento deste ato pelo Diário Oficial do Estado, consoante se vê em sua defesa. 3. Em sua defesa, a Empresa Moreira Limitada, em momento algum, questionou de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração número 37.834. 4. O ato infracional está caracterizado e efetivamente comprovado nos autos. É importante destacar que compete à GR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 1999, do inciso 3 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9 de outubro de 2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8.444, de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração 37.834, foi lavado conforme os requisitos formais e materiais necessários da ordem administrativa. Voto. Considerando que consta dos autos que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 37.834, pois a ser lavada atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituído, voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relatório e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Como nenhum membro se posicionou para discutir o processo, em votação. Sem microfone, André. Voto com o relator. André, voto com o relator. Demais membros. Voto com o relator, professor Wilson. Terezinha, uma vez, voto de todos os membros. O processo foi votado e pela manutenção do auto de infração à unanimidade. Algum outro item da pauta, Terezinha? O item 8, encerramento. Então, tá bom. Então, gente, eu acho que vamos dar para iniciar a nossa sessão, lembrando que vamos lá no processo final 175. É 175, né, Terezinha? Para fazer a assinatura da ata, bem como a lista de presença dessa sessão. Grande abraço a todos. Bom final de semana. Bom final de semana para todos. Seja assinado agora, tá? Vamos assinar lá. Lembrete. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.